Natália, você pode falar um pouco da metodologia? Essa parte da pesquisa diretamente, de entrevistar as pessoas, como é que foi essa parte? Como vocês estratificaram? Como vocês dividiram? E a complexidade de ouvir as pessoas? Vocês foram com um gravador? Conta um pouquinho desse bastidor pra gente. A complexidade começou principalmente porque nós estávamos no meio de uma pandemia, então fazer entrevistas presenciais ficaria inviável, até mesmo porque por conta da nossa segurança e da segurança dos nossos entrevistados. Dividimos em 2 grupos, como a Liliane anteriormente comentou. O primeiro grupo refere-se a cientistas, médicos, pessoas de linha de frente do Covid, professores, pessoas atuantes também no cenário político, no sentido de são expressores, são comunicadores sociais também, para entender o que eles estavam sentindo com esse negacionismo que assomou o Brasil. Então, a gente gostou, né, de conversar com eles, entender o que eles estavam passando, se eles estavam passando por algum tipo de adoecimento psíquico e mental, porque muitas vezes isso, infelizmente, ocorreu. Muitos tiveram burnout, muitos tiveram depressão, síndrome do pânico, alguns não conseguiam mais sair de casa, outros tiveram tanto o trabalho descredibilizado que eles não estavam mais contentes com a profissão. Então, a gente entrevistou todo esse público para perceber até que ponto o negacionismo adoeceu eles. No segundo grupo, nós conversamos com negacionistas, pessoas que descreditavam a pandemia como um todo, acreditavam que não estavam acontecendo tantas mortes, que não era necessário o uso de máscara, contra a vacina também, para entender o que se passava com eles, por que eles acreditavam naquilo, de onde é que vinha isso. Eles tinham realmente dados concretos para nos provar o contrário? Porque a gente poderia estar errada, eu e a Liliane. A gente perguntava para nós, nossa, será que de certa forma a gente está errada? A gente está acreditando em uma fake news também? Para entender o outro lado, para conseguir dialogar e compreender o que se passava. Depois desse momento de coleta das entrevistas, nós entramos com uma bibliografia pesada, trabalho pesado, pesquisa, livro, entender de onde é que vem esse negacionismo, como a Liliane muito bem comentou, até mesmo para dar mais embasamento no livro. Embasamento teórico, além do prático. Embasamento teórico. Liliane Abreu, eu estou aqui pensando no seguinte, quer dizer, os negacionistas, me parece que é um mecanismo de defesa, né? Se a gente entrar um pouco nesse universo subjetivo psicológico, quer dizer, a pessoa, a estrutura dela nega aquele risco imenso para que ela possa viver melhor. Vocês chegaram mais ou menos nessa premissa? Eu queria que você comentasse um pouquinho, porque isso tomou conta do país inteiro, né? E como vocês disseram, quer dizer, os profissionais de saúde ficaram exaustos, extenuados, e acho que eles devem estar se recuperando até hoje desse processo, dessa superlotação dos hospitais e tudo mais. Agora, você concorda que é um mecanismo de defesa, né? Essa questão discursiva que é o negacionismo? Também, como eu disse antes, são fatores, multifatorial. Você vai ter, por exemplo, no início da pandemia, aquele pessoal correndo para acabar com os estoques de papel higiênico, aquilo era medo. Isso é um mecanismo de defesa. Só que aí vai se juntando, se unindo com outros pressupostos, né? Pode ou não estar associado a doenças mentais, sim, infelizmente. Nós conseguimos acesso a algumas pesquisas que saíram a nível mundial, por exemplo, que um grande índice das pessoas que foram contaminadas e contaminaram com Covid outras pessoas, e foram até a óbito, né? Eles tinham psicose, esquizofrenias em alto grau, né, em níveis diferenciados, aliás, e até bipolares. Então, veja, nós detectamos pessoas também que não tinham nada a ver com psicose ou esquizofrenia, mas que elas, por terem um alto nível de neurose, num nível bem adoecido, elas faziam tudo o que o outro mandava, em completa submissão. Então, é tudo multifatorial. Não dá para a gente dizer assim, todos agiram assim, assado, por conta disso. Não pode ser taxativo. Porque tem que se analisar caso a caso, mas tem umas coisas que são assim, gritantes demais. Mas medo também é um
balizador muito grande social para as pessoas se comportarem do ponto de vista, e que se junta também com a questão educacional, sociofamiliar, né? Familiar e social, e até também corroborando com questão religiosa, né? Tudo isso. É multifatorial mesmo. Perfeitamente.